Novamente, Tóquio havia sido destruída, mas dessa vez não por um inimigo poderoso como os Estados Unidos. Dessa vez eles tinham sido atacados por um monstro, uma força da natureza que precisava ser detido o quanto antes possível. E eles tinham que realmente fazer isso com rapidez, porque agora o governo dos Estados Unidos estava na cola deles, porque eles ainda pensavam que foi o governo japonês que atacou aquelas usinas nucleares. Mas mesmo com toda a falta de recursos e pessoas mortas e desaparecidas, houve uma luz no fim do túnel. O governo britânico já estava de olho já há um tempo nas ações do governo do Japão, e eles prontamente já tinham sabendo do ataque do monstro gigante que havia acontecido na noite anterior. Então, eles se prontificaram para ajudar os governos do Japão. E com isso surgiu uma aliança entre esses dois países. E a Britânia tinha se prontificado em lançar uma frota espiã para o governo dos Estados Unidos, para que eles ficassem tanto de olho nas ações dos Estados Unidos, tanto espionassem os projetos de uma possível guerra que os Estados Unidos queriam fazer com o Japão, e tanto para impedir caso essa guerra realmente viesse a acontecer. Enquanto isso, algumas equipes de pesquisa foram mandadas para os locais onde aquele monstro gigante havia atacado a cidade de Tóquio. E lá, eles encontraram várias de umas gosmas transparentes e nojentas que foram espalhadas pela cidade e que de alguma forma se soltaram do corpo do bicho. E com essa gosma eles descobriram várias coisas. A primeira era que o DNA do monstro, na verdade, era de um peixe. Um peixe que tinha as lacunas de DNA altamente alteradas pela radiação nuclear dos Estados Unidos. Então eles começaram a fazer várias teorias acumuladas sobre o monstro. A primeira coisa que eles fizeram foram batizar o monstro de Gore-Gilter, nome que significa dinossauro mutante completamente desnecessário de Jurassic World Rebirth. Brincadeiras à parte, Gore-Gilter é um nome que não tem uma tradução literal, vale para todos os idiomas isso. Mas não deixe de significar que a aparência desse monstro foi inspirada no dinossauro mutante de Jurassic World Rebirth, que pra mim é a única coisa que esse bicho tem de bom nesse filme. De todo modo, eles descobriram que esse peixe muito provavelmente estava lá no atol do Bikini quando os Estados Unidos fizeram os testes nucleares. Só que ao invés de ter sido morto pela explosão da bomba, ele na verdade foi alterado por causa da radiação. E durante esses 5 anos em que ele ficou lá, ele ficou absorvendo a radiação do local. E por conta disso, ele deixou de ser um simples peixe e evoluiu para uma criatura completamente bizarra, ganhando pernas, braços, um pulmão capaz de respirar tanto na água quanto em terra firme e algumas habilidades de monstro, como por exemplo aquela gosma nojenta, que era altamente inflamável. Então se ele quisesse, podia ter tacado fogo na cidade toda. Mas o problema é que ninguém tinha entendido por que ele destruiu só a metade de Tóquio e ainda levou o barco destruído dos Estados Unidos para o fundo do mar. Mas foi no meio de tanta dúvida que os britânicos infiltrados no governo americano descobriram uma coisa que chocou toda a operação. Uns 2 anos depois da explosão de Hiroshima e Nagasaki, debaixo do Congresso americano, os estadunidenses descobriram uma caverna enorme, cheia de minérios raros e nunca vistos antes. Dentre esses minérios, eles encontraram um fragmento de cristal ancestral, daqueles que os kaijus usavam para se alimentar. Eles nem sabiam o que era essa coisa, mas mesmo assim pegaram para fazer uns estudos. E foi aí que eles descobriram que esse fragmento continha uma radiação muito potente, mais potente do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E foi aí que eles decidiram usar esse fragmento para potencializar uma nova bomba nuclear, capaz de dizimar um país inteiro de uma vez. E foi com o único protótipo dessa bomba que o governo dos Estados Unidos mandou em direção para destruir de vez o Japão, porque eles acharam que foi o Japão que atacou aquela usina nuclear na praia. Só que eles não sabiam que a bomba nuclear deles seria devorada e a frota deles seria destruída por um kaiju, que sentiu a quilômetros de distância o cheiro dessa radiação. Então eles começaram a raciocinar que muito provavelmente foi o Gore-Gilter que atacou aquela usina nuclear dos Estados Unidos. Ele atacou ela porque estava a fim de se alimentar da radiação que tinha naquele lugar. E então eles raciocinaram que provavelmente ele também tinha atacado metade de Tóquio só para pegar o barco, porque naquele barco completamente destruído ainda tinha resquícios da radiação do cristal que estava dentro da bomba. Então ele só foi lá e pegou o resto para se alimentar. E aos poucos os cientistas também foram descobrindo qual que era a real intenção do Gore-Gilter. Ele estava procurando radiação porque ele queria seguir as leis naturais da espécie dele. Ele queria se multiplicar. A radiação que ele estava procurando era tudo no intuito de se alimentar, para acumular a radiação no corpo dele para depois se multiplicar.
Ele iria espalhar um exército de Gore-Gilters pelo planeta, que iria cobrir o planeta inteiro com essa raça, e por fim ele iria dominar o planeta só de Gore-Gilters. Então eles se depararam que o Gore-Gilter, sendo essa criatura tão destrutiva, não deveria se multiplicar. E então eles perceberam que o destino do mundo estava nas mãos deles, do Gore-Gilter e de um monstro. Então, com uma prontidão, eles bolaram um plano em mente. Eles sabiam que não tinham recursos o suficiente para derrotarem essa criatura de modo que ela nunca mais volte, mas sabiam que ele adorava esses cristais radioativos. Então, eles bolaram uma simples ideia. A ideia era prender o Gore-Gilter numa caverna aquática nas Filipinas. Eles iriam atrair ele para dentro da caverna, explodir a entrada e garantir que ele ficasse preso lá para sempre, ou até onde durar. Foi então que eles decidiram explorar algumas minas abandonadas que tinham lá no Japão para tentar procurar algum resquício de cristal ancestral para que pudessem atraí-lo, já que esses cristais emanam radiação absurda. E depois de semanas e semanas procurando esses cristais, eles finalmente encontraram, nem que seja um pouco, mas alguns resquícios desses cristais de coloração laranja, que para eles acharam que era o suficiente para atrair o Gore-Gilter. Então a ideia era separar esses cristais em barcos de guerra britânicos e em aviões kamikazes. E depois de tudo preparado, estava na hora de botar o plano em prática. A primeira das coisas que eles tinham pensado em fazer era como atrair o Gore-Gilter para a superfície, já que ele era uma criatura que habitava o fundo do mar, o que não é muito difícil. Eles lançaram uma pequena quantidade de resíduos nucleares no oceano para atraí-lo para a superfície, o que não demorou muito, porque em uma questão de minutos o Gore-Gilter sentiu o cheiro da radiação e subiu desesperado para a superfície, e avistou os barcos com os cristais ancestrais. Mesmo com os cristais dentro do barco, ele sentiu o cheiro e já sentiu que precisava devorá-los. E até a metade do caminho o plano estava dando muito certo. O Gore-Gilter estava indo atrás dos barcos e dos aviões. Só que quando eles chegaram perto das Filipinas, o Gore-Gilter começou a nadar mais rápido e ele começou a abocanhar todos os navios de uma vez. E quando ele olhou para cima e viu os aviões e sentiu o cheiro da radiação neles também, ele deu vários saltos e abocanhou todos os aviões, até que sobrou só um último avião com a última esperança de tentar atrair o Gore-Gilter para a armadilha. Mas em um movimento de sacrifício, o kamikaze se atirou com toda a velocidade para dentro da caverna. E quando ele chegou no fundo, o avião explodiu. O cristal não foi destruído, mas o piloto não resistiu. E o Gore-Gilter se sentiu atraído pelo cristal. E ele conseguiu entrar dentro da caverna. E quando ele chegou no fundo, os britânicos e os japoneses explodiram a entrada da caverna. Naquele momento, o Gore-Gilter teve todos os seus objetivos desfeitos de uma vez. Como ele precisava ficar submerso totalmente para se reproduzir e gerar crias, e aquela caverna não proporcionava isso a ele, ele teve que aderir ao mesmo movimento que os outros kaijus fizeram, e entrou em completo estado de hibernação. Já os japoneses e os britânicos, eles comemoraram, Já que era às custas dos mortos e da destruição, eles finalmente haviam arrumado uma forma de derrotar um monstro que parecia impossível de ser derrotado, e também evitaram uma terceira guerra mundial contra os Estados Unidos. Mas mesmo com toda aquela comemoração, ainda havia uma pequena dúvida levantada. E se o Gore-Gilter não fosse o último? E se houvessem mais? E se, sei lá, acidentalmente alguém criou um novo monstro por aí, ou existe um novo monstro escondido em algum lugar do mundo? E principalmente, o que aconteceria se o governo dos Estados Unidos descobrisse a existência desses monstros? Seria um perigo. Foi assim, com a união desses dois países, que foi formado a CIV, sigla para Corporação Internacional de Vigilância, que priorizava em vigiar todo o país, todo o continente e todo o planeta, na tentativa de encontrar alguma coisa paranormal que não caísse nas mãos erradas dos Estados Unidos. E foi com essas pesquisas que essa corporação secreta descobriu outras 3 espécies de kaijus que estavam escondidas ao redor do mundo. E foi com essas 3 espécies que fizeram a promessa de que iriam esconder qualquer coisa fora do comum do governo dos Estados Unidos. E foi a partir daqui que as coisas começaram a mudar.